Então, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Entre Prosas e Divagações. Hoje sem o nosso querido Fábio. Então, quem vos fala sou eu, Thiago de Souza. Estou hoje como o apresentador desse programa. E ao meu lado aqui, Danilo Sanfelice. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Vocês precisam ver no próximo episódio. Eu vou convidar o Thiago, porque no próximo episódio, Thiago, é por vídeo, né? Eu vou convidar você porque está muito bonito, vai aumentar a audiência. Vai aumentar a audiência do programa. Obrigado. Eu tô bem, tô gripado, mas tirando isso, tô bem, velho. Tô puto com o Palmeiras, mas isso faz parte da vida, né? Essa era a minha próxima pergunta. E o Palmeiras? Pô, o Palmeiras não sabe jogar primeiro jogo. O Palmeiras não sabe jogar primeiro jogo. O gato preto que correu no campo jogou melhor? Correu mais que o Veiga? Cara, o Palmeiras não sabe jogar primeiro jogo. É impressionante isso. Toda a primeira final de Paulista, do que o Abel tá no Palmeiras, o Palmeiras perde. Perdeu pro São Paulo e recuperou depois. Perdeu pro São Paulo e não recuperou. Perdeu pro Água Santa e recuperou. E agora perde pro Santos. Será que vai recuperar? Não sei, o Santos não é Água Santa, né? O Carille é o gênio do 1x0, né? Tem seu mérito, né, pô? Tá louco. Mas o maior bobeio, mano, foi do lateral de vocês, mano, que ficou esperando a bola chegar e o Otero tomou a frente dele. Pois é. Mano, e a cena é ridícula, porque o Piquerez, ele fica agachado, assim, tipo, quem vai vir dar uma cabeçada agachada, assim, tá ligado? Uhum. Aí o Otero passa na frente dele, assim, com 1,60 m de altura e cabeceia a bola. Piquerez tá de férias ainda, né? Jogou bem só contra, sei lá, contra quem jogou bem. É contra o Corinthians, horrível também, filho. É a vida, né, Thiago? Não é pra ganhar tudo. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Futebol é isso. Futebol é passar raiva e ter desgosto. E às vezes comemorar um título. É isso aí. Então, vamos lá? Então, pessoal, o tema de hoje, para vocês que já deram play aí no episódio, é Guerra Fria, corrida espacial. Nós vamos falar um pouco ali sobre a corrida espacial, né? Sobre a Guerra Fria, a divisão de dois polos, o polo capitalista e o polo socialista, o que foi essa corrida espacial, por que existia ela, quais foram as fases, o que ocorreu, e também vamos tentar desmistificar a ideia de que o homem não foi à Lua. Então, fiquem aí e logo a gente volta. Então, pessoal, nesse primeiro bloco nós vamos explicar um pouquinho o que foi a Guerra Fria, para vocês entenderem o que foi a corrida espacial, vamos dar alguns contextos históricos ali, depois do final da Segunda Guerra Mundial, a divisão de blocos, bloco socialista e bloco capitalista, os conflitos entre eles, as questões econômicas e políticas, para vocês terem um entendimento do que é o contexto histórico, para depois a gente partir para corrida espacial. Então, pode dar ali, Danilo. Então, pessoal, esse início, igual o Thiago falou, esse primeiro bloco a gente vai focar mais no entendimento mesmo do que é a Guerra Fria, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo possuía um recorte econômico muito, muito evidente, uma Europa ocidental profundamente destruída, tanto do ponto de vista físico, né, com a infraestrutura destruída, as moradias e tudo mais, mas também do ponto de vista econômico, justamente em decorrência dos bombardeios e tudo que a guerra em si provocou, né? Essa situação beneficiou os Estados Unidos, que se colocaram de uma vez por todas como a principal economia do mundo capitalista, sem concorrentes próximos. Então, aquela concorrência que a Inglaterra, principalmente, oferecia até a Segunda Guerra Mundial, que eram as duas principais potências capitalistas que dividiam uma luta ali, não tinha mais. E é interessante isso, porque o Hobsbawm, né, na Era dos Extremos, ele vai falar que a Segunda Guerra Mundial ela dá essa virada no mundo, né? Porque antes o centro do mundo era a Europa, né? Você tinha ali desde as grandes embarcações, Portugal, Espanha, aí depois a gente vai ter a Revolução Industrial com a Inglaterra se tornando a principal economia do mundo, desenvolvimento bélico e tudo mais, criando seu império ali na África e tal. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma virada de polo.
os olhos se voltam aos Estados Unidos, né? Aqui nas Américas. Então, o polo do mundo se muda, né? A principal economia sai da Europa, que há muito tempo estava na Europa, e passa para as Américas. Isso é uma quebra de paradigma muito grande nessa história global. Exatamente. E então aí tem um ponto importante que os Estados Unidos ele passa. Pode falar. Então, pessoal, dentro disso que a gente está desenvolvendo, tem uma questão que é bastante importante, que os Estados Unidos ele passa a ser o principal polo da economia capitalista no mundo capitalista, porque diferente de hoje em dia, o mundo ele não era dominado pelo capitalismo de uma forma tão absoluta como é hoje em dia, né? Hoje em dia o mundo capitalista está muito mais globalizado de fato. Na década de 40, no fim da década de 40, esse mundo não está tão absoluto assim, né? Temos um outro polo muito evidente, muito forte, que é o socialismo, que naquele momento era representado especialmente pela União Soviética, né? Então, o lado oriental do planeta, né, ele era uma produção econômica socialista e, portanto, os Estados Unidos não tinham não tinha uma representatividade nenhuma sobre esse lado. Então, ambos os países passaram a disputar a expansão econômica dos seus modos de produção, né? Tanto a União Soviética como o capitalismo. Porque tanto o socialismo quanto o capitalismo são modos de produção expansionistas, né? Eles não se sustentam sozinhos, né? Então, tanto dentro do socialismo como dentro do capitalismo, é necessário conseguir cada vez mais países, cada vez mais adesão, né? Se ficar sozinho numa coisa só, a tendência é ir morrendo e piorando. Como é o caso de Cuba, por exemplo. É um país da sua região único socialista e está cada vez pior também por conta disso. Então, dentro dessa perspectiva, ambos os países passaram a desenvolver uma forte influência econômica e política sobre países de economia mais frágil. Os Estados Unidos passaram a usar a sua economia para reconstruir a Europa Ocidental, que a gente falou agora há pouco, que estava destruída graças à guerra, né? E a América Latina também foi alvo estadunidense, tanto para um certo desenvolvimento econômico da região, mas também para frear avanços socialistas na América Latina, que a região era vista como uma forte possibilidade desse desenvolvimento dessas ideias. Então, os Estados Unidos passaram a agir sobre essa região de uma maneira bem firme. Da mesma maneira, a União Soviética passou a se expandir, primeiro anexando territórios próximos da Rússia, né, como o leste europeu ali, e que essa região já tem uma história de pertencimento complexa, uma história étnica bastante complexa, porque a Rússia, desde a época dos czares, desde a época, portanto, do Império, né, a Rússia ela se expande naquela região por questões étnicas, por entender que aqueles grupos ali pertencem a uma cultura russa, né? Então, desde o século XIX, assim, a Rússia já olha para aquela região com bastante interesse. E dentro dessa perspectiva da União Soviética também, né? Então, a União Soviética se expande pelo leste europeu para anexar esses países ao seu domínio, também com essas ideias. E a gente vê consequências disso, dessa perspectiva russa até hoje, né? Depois da União Soviética, várias guerras se desenvolveram aí, naquela região, inclusive a atual com a Ucrânia. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética passaram a disputar o território de uma forma bélica, como já tratamos nesse podcast, no episódio número 63, intitulado 20 anos dos ataques às Torres Gêmeas e a crise no Afeganistão, publicado de 12 de setembro de 2021, onde explicamos como os Estados Unidos e a Rússia, e a União Soviética, disputaram e influenciaram politicamente no Afeganistão e as consequências de tudo isso. Então, há vários países que não tinham
não era primeiro geograficamente tão próximos de ambos os países e especialmente culturalmente, passaram a receber essa disputa política dessas duas superpotências. E é interessante isso que você falou, que são países que não são geograficamente próximos dos Estados Unidos e da União Soviética, e isso é uma característica da Guerra Fria, né? Todos os conflitos bélicos que ocorrem fora do território dos países que são o foco principal, né? Principalmente os Estados Unidos, né? A gente lembra que ali a gente vai ter a Guerra da Coreia, depois tem a Guerra do Vietnã, tem os conflitos no Oriente Médio, e a Guerra Fria, ela tem essa característica. Oi? Em Cuba também. Em Cuba também tem essa característica de que a guerra não é dentro do território dos principais países, né? E sim fora, em países que são emergentes, né? A gente pode falar assim, emergentes, e que tendem a passar pelo controle dessas grandes potências, né? A gente tem o Vietnã se dividindo em dois, a gente tem as Coreias se dividindo em dois, a própria Alemanha. Oi? A própria Alemanha também, a Alemanha Oriental e Ocidental, e aí nessas metades, cada grande potência, Estados Unidos e União Soviética, controla metade ali do território. Exatamente. E dentro de toda essa questão política e militar que a gente estava falando, tem a famosa corrida espacial, que é o foco do nosso programa de hoje, né? Então, a Guerra Fria, ela possui uma característica, além da questão econômica, também a disputa de maneira de viver, né? Então, era interessante para as duas potências não apenas mostrarem uma forte força, né? Não apenas mostrar força do ponto de vista econômico e bélico, mas também mostrar um desenvolvimento, né? Mostrar que, como países, como potências, conseguiam entregar para a população um desenvolvimento. Mas não só para a população, mas como também para o mundo, né? Então, se mostrar forte do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico era importante. E dentro disso, o que estava na moda nesse momento, que era o ser humano percebendo que desse desenvolvimento econômico era possível explorar não só o planeta Terra, como o espaço, né? Então, há o desenvolvimento dessa corrida espacial, né? Então, pessoal, esse segundo bloco a gente vai falar fortemente sobre a corrida espacial em si, né? Então a gente vai enumerar as fases dessa corrida espacial, né? Muitos marcos dessa corrida espacial podem ser ressaltados por nós aqui, mas assim, a gente vai focar nas principais, né? Porque são algumas décadas de desenvolvimento, então se a gente for falar de todas, vai dar 3 episódios. Mas a gente vai focar especialmente nos mais marcantes, nos mais famosos, né? Primeiro, não sei se é o mais famoso, mas um de grande repercussão, foi o Sputnik 1, que foi o primeiro grande feito dessa corrida espacial, foi dos soviéticos, com o lançamento do Sputnik 1, um satélite artificial que ficou em órbita da Terra, ficou na órbita da Terra, né? O feito foi alcançado em 4 de outubro de 1957 e ganhou profunda repercussão da imprensa, não só na soviética, como europeia e mesmo nos Estados Unidos. Isso eu acho interessante porque como era um avanço da humanidade, né? Esses grandes avanços, eles são de fato repercutidos de todos os lados, né? A guerra em si, dessas narrativas, fica mais para a Rússia e para os Estados Unidos, os governos, né? Mas a imprensa, quando ela ressalta essas questões, ela ressaltou a maior parte do tempo durante estava acontecendo, né, na década de 50, 60, como um avanço da humanidade. Então, o primeiro grande feito foi russo, foi soviético, e a imprensa estadunidense ressaltou como algo incrível, sabe? Os soviéticos também foram pioneiros no segundo grande marco, o lançamento do segundo satélite artificial, dessa vez carregando um ser vivo. A cadela Laika foi um cão que tripulou tal satélite, que é o Sputnik 2, né, e sobreviveu 10 dias em órbita.
O feito foi alcançado em 4 de novembro de 1957. O pessoal pela vida animal fica meio puto, mas pô, foi um feito gigantesco isso, né? Pode falar. Não, e eu lembro disso, dessa questão da Laika, porque eu era um jovem Thiago, não em 1957, mas há um tempo atrás. Um tempo atrás, eu assistia a TV Cultura, né? Acho que todos nós aqui que crescemos em São Paulo e tínhamos TV em casa, acho que em algum momento assistimos TV Cultura. E a TV Cultura, ela tinha esse conteúdo mais educativo, né? E aí tinha um programa na TV Cultura chamado Castelo Rá-Tim-Bum. E tem um episódio que eles falam sobre corrida espacial e falam sobre esses primeiros seres vivos que eles mandaram para o espaço, né? E aí você criança e fica vendo a cachorrinha indo pro espaço, você fica com uma dó da cachorrinha, que a cachorrinha vai ser jogada lá no céu, vai ficar lá em órbita, vai ficar lá no vazio eterno. Aí você criança fica, coitada da cachorra. Morreu, né? Obviamente. Ela morreu, inclusive. Olha que loucura, né? Morreu com superaquecimento da estrutura, né? Estrutura de Sim. metal, superaqueceu. Provavelmente morreu cozida, né? Mas paciência. Puta merda, né? Graças ao avanço da ciência. Mas é assim, né? Eu não sou exatamente uma pessoa tão pró-vida assim, a ponto de achar que não é importante isso. Né? Você mandaria um gato seu? Ah, cara, o meu exatamente não, mas os gatos da Josi, porra, eu tenho uma lista aqui pra mandar. Os cachorros, então, meu Deus do céu. Já tem a fila, né? Nossa, o Gregório é o primeiro da fila. O Gregório é o primeiro. Nossa, vai entrar pra história, meu filho. Entra pra história. Se você pudesse, você mandava pro espaço na bicuda, né? É, mas tem que ser uma estrutura daquela de 57. Não essas de hoje em dia que voltam, né? Galera, agora vamos lá, pessoal. Desculpa aí o pessoal aí do Greenpeace. Então, pessoal, ainda nesses marcos dessa corrida espacial, os Estados Unidos, evidentemente, estavam bastante incomodados com o rápido desenvolvimento tecnológico soviético e claramente melhor e mais desenvolvido que o estadunidense. Assim, o governo estadunidense se esforça, no fim de 1957, para finalmente colocar seu satélite em órbita. Em 31 de janeiro de 58, os estadunidenses finalmente conseguem e lançam o Explorer 1. Mas o fato realmente importante desse Explorer 1 foi que esse satélite terminou por descobrir uma zona radioativa, ao redor do planeta Terra, o cinturão de Van Allen, como a banda, né? Outro feito importante estadunidense foi que, ao contrário dos satélites soviéticos, a durabilidade do Explorer 1 se mostrou muito, muito interessante. O satélite emitiu sinais durante 4 meses e, após 12 anos, retornou à atmosfera da Terra. Então, assim, embora estivessem atrasados do ponto de vista do pioneirismo, né, os soviéticos já tinham mandado até um ser vivo e tudo mais, os satélites soviéticos ficavam pouco, né? Eles tinham uma vida curta, né? Esse Explorer 1, ele não foi tão alto, tão longe assim, mas ele ficou bastante tempo, né, em órbita. Além de que voltou, né? Então, tipo, não só ficou bastante tempo em órbita, como voltou, aspas, vivo para a Terra, né? Então, como vimos, os soviéticos mostravam um desenvolvimento científico interessante e os estadunidenses estavam um pouquinho atrás nesses primeiros passos da corrida espacial, né? E também os soviéticos, eles foram pioneiros também em enviar o primeiro ser humano ao espaço. Então, em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin foi lançado ao espaço na nave Vostok 1 e ficou em órbita por 108 minutos. Uma vez no espaço, né, o Gagarin pronunciou a famosa frase que a Terra é azul. Então, a Rússia, portanto, foi a primeira a conseguir, a União Soviética, primeira a conseguir enviar
um satélite, primeiro conseguiram enviar um ser vivo e agora o primeiro é conseguir enviar um ser humano. Pode falar, Tiago. E foi aí que o Guilherme Arantes escreveu a música Planeta Água. Acho que não, mas tudo bem. Mas assim, eu não posso duvidar da sua palavra, né? Se você tá falando. É brincadeira, eu não tenho nem essa informação. Mas é interessante, né, esse ponto que você coloca, que, tipo, nessa narrativa, a narrativa que a gente tem é que a Guerra Fria, quem venceu foi os Estados Unidos. E lógico, né, foi o país que se manteve, né, e manteve ainda mais, como eu posso falar, estendeu mais os seus tentáculos pelo mundo, né, porque a União Soviética dissolveu. Mas quando a gente olha essa corrida espacial, a gente vê que os primeiros avanços, quem teve os melhores avanços, né, quem foi pioneiro nas coisas, foi a União Soviética. E mesmo com os embargos econômicos, né, porque a gente tem que lembrar que a União Soviética sofria de embargos econômicos por parte da economia capitalista, e tinha que se virar com o que tinha para conseguir se desenvolver tecnologicamente, economicamente e tudo mais. Mas aí a gente vê que os pioneiros, aqueles que deram os primeiros passos, foram os soviéticos, mas a narrativa que fica é a narrativa que foi os estadunidenses que venceram e tudo mais, lógico, porque foram eles que se mantiveram no globo, né? Não houve uma dissolução dos Estados Unidos como houve uma dissolução da União Soviética. Sim, exatamente. Esse é um ponto bem importante que a gente queria ressaltar, inclusive, nesse episódio, que de fato o desenvolvimento soviético foi muito evidente, né? Não só com o primeiro ser humano, mas a primeira mulher também, não só então, portanto, o primeiro homem, mas a primeira mulher a ser lançada para o espaço, também soviético. Daí o nome é para quebrar minhas pernas. É a Vladimirovna Tereskova. Que é basicamente, sei lá, o nome feminino para Vladimir e Teresa, né? Ela foi enviada no dia 16 de junho de 1963. Isso aí. Então você vê como o pioneirismo soviético é muito evidente, né? Então pega o primeiro satélite, o primeiro ser vivo, o primeiro homem, a primeira mulher, né? Porém, uma coisa que temos que ressaltar nos estadunidenses é que eles de fato não costumam se dar por vencer, né? Vendo os soviéticos serem pioneiros em tudo, né, nessa questão, os Estados Unidos focaram seu desenvolvimento tecnológico ali a conseguir colocar o homem na Lua, né? Então é aquela ideia, estamos perdendo tudo, todas as batalhas, mas a guerra nós vamos vencer. Essa era a perspectiva. Então o governo, acho que foi o Kennedy, né? Em 1961. Kennedy. Isso. Ele passou a colocar esse plano em ação, investindo dinheiro estatal de forma assim, entre aspas, arbitrária, né? Ou seja, vamos colocar todo o dinheiro necessário para conseguir esse efeito. E também tem a criação da NASA, né? Um pouco antes, mas a NASA também acaba representando um desenvolvimento importante dentro dessa perspectiva científica estadunidense. Então, a NASA ela cria o programa Apollo 11, formado por Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Meu inglês, meu russo acho que é melhor que meu inglês. O programa contou com apoio total do governo estadunidense, né, como eu falei, e com investimento de bilhões de dólares. E se você pensar que bilhões de dólares hoje é muito dinheiro, nos anos 60 é um valor assim, inimaginável, né? Então, porque você pega, sei lá, Coca-Cola, na época era um centavo de dólar, sabe? Você faz a correção para hoje em dia, esse valor se torna astronômico, né? Que na época já era, né? Uhum. Então, de fato, os Estados Unidos se empenhou profundamente com o intuito de conseguir chegar à Lua, né? E assim passar essa narrativa que o Thiago falou, de que ganhou a corrida espacial, porque conseguiu um feito que era maior que todos os outros, né? No dia 16 de julho de 1969, o Apollo 11 iniciou a viagem
e em 20 de julho de 69 a nave pousou na Lua. Ao dar o primeiro passo na Lua, Neil Armstrong disse a famosa frase: esse é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade. Os exploradores estadunidenses retornaram no dia 24 de julho de 1969, pousando no mar e trazendo consigo 21 quilos de rochas lunares, que foram alvo de grande interesse científico. É interessante porque esse desenvolvimento que os Estados Unidos se empenhou em fazer nesse momento tinha, obviamente, o intuito de chegar na Lua e criar essa narrativa, mas também tinha o intuito de voltar, né? Porque se você pega os desenvolvimentos até então, muitos não voltavam. Então, de fato, os Estados Unidos costurou todo um desenvolvimento para conseguir estabelecer essa narrativa de vitória da guerra, né? Dessa corrida espacial. Né? Ao todo foram 17 missões da Apollo, 17 missões da Apollo, né? Então, Apollo 1 até Apollo 17. E os exploradores conseguiram trazer 380 quilos de rochas lunares para os estudos científicos. Então, pessoal, nesse terceiro bloco, nós vamos fazer uns questionamentos referente à ideia de que o homem nunca foi à Lua, né? Existem grupos de pessoas que afirmam isso, né? Dizendo que o homem nunca foi à Lua, usando vários tipos de argumento, onde a gente vai tentar aqui, né, desmistificar isso, utilizando a ciência para deixar as coisas mais concretas, né? Primeira coisa, né? Primeiro ponto que a gente tem que entrar. As pessoas falam que o homem nunca... As pessoas não, né? Um grupo de pessoas falam que o homem nunca foi à Lua, que foi tudo uma gravação por parte do Stanley Kubrick, que existe essa teoria. E eu gosto disso porque é o seguinte, se foi uma gravação, porque em nenhum momento a União Soviética desmentiu isso, né? A gente tem que lembrar que a Guerra Fria não era simplesmente uma guerra bélica, era uma guerra por mentes, né? Era uma guerra para impor a sua ideologia. E a União Soviética, para quem não sabe, ela era pioneira em questões cinematográficas, né? A ideia de edição, a teorização de edição, ela foi fundada, a edição cinematográfica foi fundada na União Soviética. A gente tem que lembrar do Encoraçado Potecki, que é um grande filme, né? Ali do período soviético, que é um dos primeiros filmes que vai trazer essa ideia de edição e tudo mais. Então, a União Soviética ela tinha todo o poder possível para desmistificar a ideia de que a ida à Lua foi feita num estúdio de cinema, né? Porque não cabia só para a União Soviética ganhar na arma, mas tinha que ganhar também na lábia, né? Na ideia de desmistificar tudo isso, né? Outro ponto importante também que trazem sobre a questão do homem não ter ido à Lua é que falam, mas nunca mais voltou lá, né? Isso é uma mentira, né? O homem ele vai à Lua, chega à Lua em 69, né? Só que depois disso existem mais 17 missões, como o Danilo falou, né? Até 1972 o homem vai à Lua, né? E o Danilo ele deu também informações que nessas 17 missões até 1972 o homem traz 380 quilos, né, de rochas lunares. Mas por que não voltou depois de 50 anos? Porque não é interessante mais. A gente tem que lembrar que a ida à Lua não é só uma ideia científica naquele momento. É uma ideia de conquista, de você superar o seu inimigo bélico, que no caso é a União Soviética, para os Estados Unidos. Então, quando o homem não volta mais à Lua, é porque não tem mais interesse. Não existe mais só a ideia científica, né? O motor dessa ida à Lua ali em 1969 e até 72 é a questão
de você superar o seu inimigo bélico, que no caso é a União Soviética. E lógico, hoje o homem está muito mais interessado em ir a Marte, né? Tem essa questão. E também tem a questão de que é muito caro você ir daqui até a Lua. Não é, você não pega um bilhete único, passa no ônibus e paga 4,80 e tá na Lua. Não é assim. São bilhões e bilhões de dólares para você fazer um foguete, fazer toda a pesquisa, conseguir não só capital monetário, mas capital humano também, pessoas em volta dos projetos para você conseguir fazer com que um foguete saia daqui e vá até a Lua. E a Lua já tá, do ponto de vista científico, ela já está explorada, né? Tem muito... você pega programas de ciência, os cientistas como um todo falando sobre a Lua, tem muito mais know-how, tem muito mais sabedoria sobre isso do que Marte, por exemplo. Então, para que você vai ficar continuando indo para um lugar que você já sabe o que está acontecendo, não tem algo além disso, sendo que você pode explorar algo mais desconhecido que possa ser mais interessante para a humanidade, né? Pra você ter uma noção, Danilo, a Lua ela é mais explorada, foi muito mais explorada do que o fundo dos nossos oceanos. Então, né, hoje é muito mais interessante gastar dinheiro com o fundo dos nossos oceanos para descobrir novos seres vivos, estudar a evolução da vida na Terra, né, lá nos fundos dos nossos oceanos, do que ir para a Lua, né? Não existe um motor mais, né? Uma guerra para que fulano tá indo para tal lugar, eu tenho que ir para a Lua para superar ele. Não existe mais essa necessidade, né? Essa necessidade de financiar algo tão caro assim, né? E como o Danilo falou, Marte tá logo ali, né? E também tem as questões físicas, né, que o Danilo vai trazer aí sobre a questão se as rochas lunares são falsas, as fotos, as sombras e tudo mais. Então, pessoal, agora a gente vai tentar explorar justamente contra-argumentar essas questões que são muito difundidas. E são muito difundidas. Então, eu já vi pessoas assim que eu admiro intelectualmente falando isso, sabe? Então, tipo, não é só o maluco da Terra plana que fala isso. Tem muita gente que só repete por algumas coisas necessitarem no conhecimento físico que essas pessoas não têm, né? Mas é aquela coisa, né? Tipo, eu não entendo de engenharia, eu vou duvidar do engenheiro? Não, você vai estudar se você quer a prova científica daquilo. Né? Então, nessas questões físicas, o ideal seria estudar essas questões físicas para entender o que está acontecendo. Então, assim, um dos argumentos dessas ideias é que as rochas lunares são falsas. Quanto a esse primeiro ponto, é algo bastante simples de verificar, né? Diversos grupos universitários de geologia, não só dos Estados Unidos, né, já estudaram a composição de tais rochas, e tais estudos dão conta de que a matéria encontrada nas rochas não existe no planeta Terra. Então, a composição química encontrada seria impossível de ser reproduzida neste planeta. Então, se muitas universidades ao redor do mundo testaram e estudaram essas rochas e todas chegaram à mesma conclusão, do ponto de vista científico é inegável a sua razão, né? Para seguir duvidando para seguir duvidando, a pessoa precisa duvidar, na verdade, da ciência, né? Porque, igual o Thiago falou, faria sentido do ponto de vista político a União Soviética duvidar, né? A União Soviética comprar essa ideia. Mas se nem a União Soviética e outras universidades do mundo inteiro todas atestaram a mesma coisa, sim, continuar duvidando é a mesma coisa que duvidar de vacina, sabe? É você ir contra a própria ciência, né? E daí complica um pouco, né? Um outro ponto que falam muito é que as fotos com as marcas da Lua são falsas. Esse argumento até poderia ser utilizado com as imagens feitas em 69, mas em 2011 a NASA divulgou imagens com marcas de pouso e do caminho feito pelos astronautas, né? Então a marca que o pé dos astronautas deixou ali e tal. Essas imagens foram tiradas por um satélite que orbita a Lua desde 2009.
São imagens modernas e tecnológicas, já, né, diferente das de 69. Outras agências espaciais já fotografaram a Lua recentemente e chegaram à mesma conclusão. E, novamente, então, se você continua duvidando mesmo, buscando informação científica, complica, né? Tô tentando ser educado ainda. As sombras, outro argumento, né? As sombras das fotos estão diferentes da lógica. Esse argumento é interessante porque ele mostra um claro desenvolvimento, um claro desconhecimento científico por parte de quem defende. Então, esse argumento ele analisa as fotos tiradas da Lua, né? Possuem sombras incoerentes com uma sombra que seria uma sombra normal, né? O problema é que a formação da sombra depende do ambiente. A luz vai refletir sobre características diferentes de acordo com o ambiente da propagação da Lua, né? Então, assim, uma coisa é a luz que entra na Terra e reflete na Terra, né, dentro das características atmosféricas da Terra. Outra coisa é você estar na Lua com outra característica da atmosfera e achar que a sombra vai criar o mesmo reflexo, né, vai criar a mesma questão ali. Não vai, né? Porque a luz que incide ali é diferente. Então, o ambiente lunar é diferente do ambiente terrestre e as mesmas reflexões não ocorrerão nesses ambientes distintos. E isso, assim, é uma coisa meio óbvia, né? Dentro do mesmo ponto, o argumento de que não se vê estrelas no céu nas fotos. A refutação se baseia na mesma questão. O ambiente é diferente. Mesmo na Terra, se o céu está nublado ou com muita poluição, a gente não vai conseguir ver a estrela. Então, tipo, você tá em São Paulo e olha para o céu num dia claro, numa noite limpa, numa noite clara, você não vai ver quase estrela nenhuma. Agora, se tiver, sei lá, em uma cidade de interior, São José dos Campos, que seja, que não é nem tão pequeno assim, e se olhar pro céu, você vai ver muito mais estrela. Se você estiver numa cidade ainda menor, onde eu nasci, por exemplo, tem 15 mil pessoas, você vê como se tivesse um planetário, sabe? Porque uma cidade maior tem muito mais poluição. Então, se isso da própria Terra já influencia, imagina num outro ambiente atmosférico como é a Lua, né? E eu acho que é o argumento mais famoso, eu acho que pelo menos é que eu sempre ouvi mais, né? Que é o movimento da bandeira. O argumento mais ouvido em relação à farsa do Homem da Lua é que a bandeira estava em movimentação e não há vento na Lua. Então, como é que a bandeira estava se movimentando? E daí é uma questão interessante, porque quem explica isso é a lei da inércia, né? Um objeto parado tende a ficar parado, enquanto um objeto em movimento tende a ficar em movimento. Esse estado somente vai ser alterado com a influência de uma força externa. Então, assim, de fato, como não há vento ali, o objeto, no caso a bandeira, deveria estar parada, né? E a argumentação é que, como é um vídeo, você mostra claramente a bandeira tremulando ali. Só que quando o astronauta finga a bandeira no chão, ele causa um movimento, né? Causa uma força externa, justamente. E daí, causando a força externa ali, a bandeira vai entrar em movimento, e como segundo a lei da inércia mostra, ele vai continuar em movimento até alguém lá e parar a bandeira com a própria mão, sabe? Então, novamente, uma questão de física. Mas a questão que eu acho interessante é que eu e o Thiago somos historiadores. Nós, normalmente, não somos muito bons em exatas, né? Então, tinha várias questões dessas que eu não lembrava, né? Mas daí o que eu fui fazer? Eu fui estudar, né? Então, daí quando você estuda, daí eu lembro que, tipo, a lei da inércia a gente aprende no ensino médio, né? Então, se você não lembra de uma coisa, você estuda, né? Pode falar, Thiago. Não, e fora que eu e você somos socialistas, né? Acredito que você ainda seja. Óbvio. E a gente teria tudo para acreditar nessas teorias malucas aí, porque meio que a gente critica o modelo econômico e de vida e social dos Estados Unidos. A gente teria tudinho para falar, não, é verdade isso aí, o homem nunca foi à Lua. Estados Unidos é fake e tal. Mas não, a gente tá de acordo com a ciência, e a ciência é essa, o homem foi à Lua sim, e é isso, e tá aí. Se você gosta, beleza, se você não gosta, beleza também, seguimos a vida.
se a própria, igual o Thiago falou, se a própria União Soviética, que é a maior interessada em descredibilizar uma ideia estadunidense, um feito estadunidense, não o fez, porra. Não, e tem essa questão, né, de que é a principal interessada e a União Soviética foi uma grande produtora cinematográfica. Então os caras entendem de cinema. Entendiam de cinema. E os russos ainda entendem muito de cinema, né? Então, ferramentas para criar uma teoria da conspiração. Né? Não tem como, velho. Então, pessoal, tomara que vocês tenham gostado do nosso episódio, dessa parte aí da desmistificação. Tomara que vocês tenham gostado da questão do contexto histórico, entendido um pouco o que foi a corrida espacial, como ela é importante para o desenvolvimento da humanidade e tal. Mas agora a gente vai para as nossas dicas culturais. A minha dica cultural ela não tem nada a ver com o episódio. Porém, é algo que eu tô assistindo e eu tô gostando bastante. É um canal no YouTube chamado Léo e Fabi, que eles fazem viagens de motorhome. E eles têm uma série onde eles saíram do Ushuaia, na Argentina, e foram até o Alasca, nos Estados Unidos. Eu tô assistindo essa saga deles. E depois dessa viagem, eles terminaram e foram fazer a Rota 66 nos Estados Unidos, da Califórnia até Chicago, né? A famosa Rota 66, que cruza o país inteiro, as duas costas, né? A costa leste e a costa oeste. E é interessante, porque eles passam por toda a América Latina aqui, depois eles vão para a América Central, para depois adentrar os Estados Unidos, Canadá, até chegar no Alasca. Então fica a minha dica aí, e é interessante porque eles mostram, né, o contexto ali do país, a questão cultural, desde a alimentação até certas festividades. Eles frequentam partes históricas do país, eles falam um pouco sobre a questão histórica do país, mas eles também mostram o dia a dia deles, como que é viver no motorhome, os cuidados que eles têm que ter, questão de documentação. Então é muito bom, o canal é bem completo e eu gosto bastante, os dois são bem carismáticos. Então fica a minha dica aí, Léo e Fabi, no YouTube. Então, eu também não tinha uma dica cultural focada no tema do episódio. Então eu vou seguir a lógica do Thiago. Eu gosto muito de um canal também, eu gosto desses canais de viagem, né? Já consumi vários conteúdos em relação a isso. Mas o que eu mais gostei ao longo dessa exploração dessa questão foi o que o Thiago gosta também, o Mundo Sem Fim. E o Mundo Sem Fim, eles não fazem motorhome, né? Fazem como se fosse um mochilão, né? E tem várias questões que eu gosto, né? Primeiro que eles não focam tanto na viagem que todo mundo faz. Eles não fazem, portanto, apenas, sei lá, vai pra França, faz o ponto turístico da França, depois vai pra Inglaterra, ponto turístico. Não, eles focam bastante em países, não tanto dentro do eixo ali, de principais países a se visitar. E traz muito, o que eu gosto muito, é que traz muito aspecto cultural histórico, né? Muito mesmo. Então, e eu acho interessante o seguinte, eles não são historiadores, nem nada que o valha, assim, mas você vê a fala deles sobre a questão histórica dos países, e é uma fala de quem realmente estudou ali, sabe? Uma fala de quem debruçou um tempo ali para estudar e entender bem as questões do desenvolvimento histórico do país e falar com as pessoas. Porque às vezes comete um errinho aqui, outra colar, mas normal, né? E esse bom estudo, esse bom desenvolvimento de fontes ali que eles usam, me agrada muito. Mas também trazem bastante a cultura do país, né? Como que as pessoas vivem, e não só na capital do país, mas país adentro, né? Eu acho isso muito legal, muito legal. Porque eu, particularmente, quando eu vou viajar para um país, o que mais me chama a atenção é o povo. O que mais eu gosto de uma viagem é o povo. Então, ir para um país, para mim, significa presenciar uma cultura. Quais são as diferenças culturais daqueles povos, né? Aqueles povos com nós e tudo mais. Então, sei lá, eu já fui para a Argentina milhões de vezes. País bem próximo ao nosso, tá? Então tem uma cultura parecida e tal. Mas tem várias questões muito diferentes. Por exemplo, eles não são tão consumistas como a gente. A Argentina
tem muito menos loja de cosméticos e tudo mais que a gente. Os produtos são de uma tecnologia mais antiga que a gente. Por quê? Eu gosto de explorar essas questões. E no mundo do Cefine, eles exploram essas questões também, então eu acho bem legal. Mas também, obviamente, vão para pontos turísticos e tal. Eu acho que engloba todos os gostos, né? Tanto essa galera que pira mais em questões culturais, como eu, mas também a galera que gosta mais de coisas mais tradicionais. Né? Eu acho que é um casal top de viagens. Né? Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui esse episódio. Danilo tá doentinho, então a gente Pra fez variar. para variar, a gente fez um episódio mais curto. Tomara que vocês tenham gostado. Fica o meu abraço aí e estudem, tá? Não fiquem nessa de achar que o homem nunca foi à lua, que a terra é plana e oca. Não fica nessa não, hein? Fica nessa não, que é 2 para ser antivacina, tá E votar no ligado? Bolsonaro. E votar no Bolsonaro. É 2 essa porra aí. Então, não fiquem achando que a vida é um morango, não. Um Isso aí. abraço, um beijo. Beijo, tchau.